Fernando Diniz fez um balanço sobre a sua semana no comando do Cruzeiro. Vamos ver? No jogo de hoje, o fato de sair jogando trouxe muito mais benefício pra gente do que malefício já. E nas outras partidas também, que os jogadores foram se testando. Então, porque a gente criou, assim, os 3 jogos, embora a gente não venceu esses 3 jogos, nesse período de uma semana que eu tô aqui, a gente teve as possibilidades de vitória, pelo aquilo que aconteceu na partida, eles estenderam muito mais pro lado do Cruzeiro. E isso de uma maneira natural, o que a gente tem que fazer? O time é criar as condições necessárias para que a gente tenha mais chance de ganhar do que perder. Certeza absoluta, a gente nunca vai ter que vai ganhar o que perder um jogo. Isso é um jogo, o imponderável acontece, e a gente tem, se a gente tiver de uma maneira muito prática e enfática, qualquer análise, todas está na perguntas de vocês, no dia de hoje, que assim, a análise mais enfática que você pode fazer assim, que a gente não está conseguindo concluir as chances que a gente teve em gol. Então isso não corrobora muito com a tua pergunta do tempo que a gente teve. O tempo que a gente teve, eu acho que os jogadores assimilaram muito bem. E as coisas que eu falo sempre que tem a ver com o meu jogo, é um jogo que o time precisa ter fome para jogar, fome para marcar e fome para poder fazer o gol. O time tem que ser solidário e o time tem que ser corajoso. Eu acho que o time está caminhando muito bem nessa direção. Caminhando muito bem nessa direção, e hoje pela manhã, confesso que fiquei assustado. Nós estamos num mundo muito doido, muito rápido. Você tá louco? O cara você pediu viu? na cabeça dele, né? Cara, foram 6 ou 5 áudios, não me lembro ao certo, de torcedores do Cruzeiro. Um pediu a cabeça, o outro falou que o Seabra foi demitido injustamente, o outro falando que não gosta do estilo. Aí eu falei, gente do céu, mas são Futebol 3... é louco demais, cara, gente. são 3 jogos, Dodô. 3 jogos. E aí, pra você não ver que eu tô mentindo, e o Gui estava comentando aqui sobre o torcedor do Cruzeiro que pede, no @CJOficial, hoje, eu recebi uma mensagem e vou achar para dar o crédito de uma pessoa falando que também não queria ir pé da vida, o Gui. Oi. E aí, enquanto ele falava, você fala, cara, ele vai ter que mostrar. Futebol é resultado no Brasil, mas a torcida do Cruzeiro é exigente, né? Exige, cobra. Agora, o Diniz vai ter praticamente 2 semanas, né, para preparar o time para a próxima partida no Campeonato Brasileiro. É um tempo bem interessante, bem legal, mas precisa mostrar resultado. A torcida do Cruzeiro, ela não costuma ter paciência. Olha o que aconteceu aí, por exemplo, com o Caio Jorge, né? Que ainda bem que ele começou a marcar gol, porque a torcida já estava pegando no pé dele, está pegando no pé do Wallace. Então está na hora do Diniz começar a vencer, porque já foram 3 jogos até aqui, 2 empates, 1 vitória, e nos empates o time passou aperto. Ó, Rodrigo me mandou no @CJOficial, 9h50. Te amo, CJ, mas não dá pra passar pano pro Diniz. Passar pano com 3 jogos. Tem que ter resultado mesmo. O Pedrinho errou na contratação de Diniz, fora do time. Aí eu falei, tá, é o seu jeito de pensar. Então, se ele for campeão, você tem que manter isso aí. Falar que o Pedrinho errou na contratação de Diniz. Manter, né? Aí ele falou, campeão assim, kkk, te amo. Mas CJ, eu tô assustado com esse imediatismo. nosso amigo Lucha dizia o seguinte... futebol não é um tubo de ensaio, que você coloca tudo lá dentro e sai um time pronto. Lembra que ele falava muito isso? Cara, não tem mágica. Podia ter feito 2 gols ontem, 3? Podia. Mas tem que ter um pouquinho. Agora, o Matos e o Pedrinho, quando foram lá contratar o Diniz, sabiam que o estilo do Diniz é esse, ele não vai abrir mão do estilo. E o torcedor do Cruzeiro também sabia que o estilo é esse. O cara pode gostar, pode não gostar, pode passar aperto, né? Com aquela troca de bola ali na frente da área. Pode. Agora, 15 dias, eu acho que a gente vai ter uma reta final de Campeonato Brasileiro aí e de Sul-Americana interessante para ver se o trabalho dele vai começar a encaixar. E além disso tudo, do tempo que ele vai ter, desses 15 dias, lembrando que esse elenco não foi montado por ele. Ele pega e tenta ver as características, como por exemplo, ele enxerga o Wallace como um zagueiro construtor. Porque lembra que ele fazia isso com o André? No Fluminense, recuava por vezes o volante, fez isso com Felipe Melo, que jogou de volante, já foi ali para a zaga. Ele utilizava volante na zaga para sair construindo. Então, nós vamos ouvir o que ele falou, o que precisa sobre melhorar do time também.